falando, né, das mulheres da Bíblia, estamos no livro de Juízes, e nós vamos falar aqui de uma mulher. Nós estávamos falando até o último juiz, que foi Sansão, quer dizer, o penúltimo, na verdade, né, que foi Sansão. Nós contamos a história dele na semana passada. E depois de Sansão, nós vamos ver essa história, ela é o resumo do livro de Juízes. Este é o resumo daquilo que eles viviam naquele tempo, né? Essa história conta que, lá como diz em Juízes 21, 25, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era próprio aos seus próprios olhos, parecia reto aos seus próprios olhos, né? Se você quer entender o resumo de Juízes, né, eu vou pedir para Mariana aí para... tá lá no YouTube, então Mariana, você vai colocando as referências, por favor, tá bom? Vai passar as referências aí para você. Então, Juízes capítulo 2, do versículo 16 ao 19, é o resumo de toda a história do tempo dos juízes. Diz assim a palavra: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. E depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que oprimiam e os afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, e nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Amadas, nós estamos num período em que Josué acabou de conquistar a terra prometida, estava fresquinho ainda os milagres, né? O povo já tinha recebido as leis do Senhor, então eles sabiam exatamente o que desagradava a Deus, e mesmo assim dava amnésia nesse povo. Dava amnésia, eles esqueciam do Deus que eles serviam, e eles se contaminavam com as pessoas. Amadas, assim somos nós quando nós não estudamos a palavra de Deus. O objetivo deste culto é estudar a palavra de Deus, é fortalecer a nossa fé. Não adianta nada você ir para a igreja, ou vir aqui numa reunião como essa, ou escutar um culto online, ou você orar, jejuar. Se você não conhece a palavra de Deus, a tua vida vai ser uma vida de derrota. Não adianta. Você pode ser uma religiosa, você pode fazer orações, você pode jejuar, você pode se matar de fome, você pode louvar a Deus, você pode até servir na igreja, fazer tudo isso. Mas se você não tem o conhecimento, como diz a palavra, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, se você não tem conhecimento da palavra, minhas amadas, a vida de vocês vai ser derrota em cima de derrota. Nós temos que conhecer a Deus, qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para nós. Então, nós vemos nesse tempo aqui que o povo era completamente instável espiritualmente. Quando Deus levantava esses juízes, na verdade, a palavra juiz era como se fosse um libertador. Os juízes que Deus levantava para o povo eram libertadores. Por quê? O povo se esquecia das leis, se corrompia com os que estavam ao redor, e aí os inimigos prevaleciam contra eles. Eles saíam debaixo da segurança do Altíssimo, os inimigos prevaleciam, e Deus levantava um libertador. E esse libertador tinha que trazer a palavra para eles, tinha que ensinar, tinha que julgar, tinha que aconselhar, né? E então, queridos, o povo, Deus foi levantando pessoas para conduzir o seu povo, porque não tinha rei ainda em Israel. Depois nós vamos falar sobre o tempo dos reis, quando começa o último sacerdote, que é Samuel, né? Logo mais, ainda tem mais uma história terrível para nós contarmos, né? Que é a última história do livro de Juízes. Essa é a penúltima. E nós vamos falar de uma família totalmente contaminada pelos povos ao redor. Uma família que exemplifica bem esse tempo. Acabou, Sansão tinha morrido, então o povo estava a Deus dará, como diz por aí, né? O povo estava vivendo conforme o que era reto aos seus olhos. Eles achavam que era bom, eles iam lá e faziam. Como hoje, queridos, muitas pessoas que até têm igrejas, que até são pastores, fazem o que acham reto, fazem o que dá na cabeça. E fala que foi Deus que mandou. E daí que saem as heresias.
Por isso que nós temos que conhecer bem a palavra de Deus, para não sermos enganados com as heresias, queridos. Hoje em dia os tempos são maus, Jesus já nos advertiu sobre isso, que os tempos seriam maus, que as pessoas seriam arrogantes, amantes de si mesmos, jactanciosas, pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas. Então hoje isso está no mundo gospel, isso está no mundo evangélico, isso está no mundo cristão. Então nós temos que ter muito conhecimento da palavra para a gente não cair no engano. E muitos pastores que estão pregando também, às vezes falam coisas da sua carne, coisas da sua alma, ensinam doutrinas que não são doutrinas do Senhor, que são doutrinas de demônios. Cuidado, queridas. Pessoas que um dia foram grandes servos e servas de Deus, estão ensinando doutrinas da vaidade, do culto ao homem, aquele culto almático que fala muito da alma, você tem que ser feliz, e não importa o que você tenha que passar, mas você vai ser feliz. Jesus não prometeu felicidade para nós, Jesus prometeu alegria. Porque a felicidade habita naquele que serve a Jesus. A felicidade está no prazer de servirmos a Deus, de sabermos que nós temos um Deus poderoso. A felicidade, queridas, é circunstancial. A felicidade está ligada a este mundo. Mas a alegria, ela vem do Senhor. A alegria é espiritual. A alegria é força que nós temos. Então, não vem com essa de, eu estou procurando a minha felicidade. Querida, a tua felicidade está em Deus. A tua felicidade está em Deus. O dia que você entender isso, o dia que você entender essa palavra, você pode passar pelo que for. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você tem um Deus que cuida de você. Amém? Você é feliz e plena porque você sabe que tem um Deus que te guarda. Amém. Aleluia. Então, queridas, essa história está lá em Juízes capítulo 17. Eu vou ler com vocês um pedaço, nós vamos falando aqui sobre isso. Juízes capítulo 17 conta uma história aleatória, não tem nada a ver com juiz aqui, não tinha juiz, lembre-se, Sansão tinha morrido e o povo estava solto, fazendo o que achava reto. E havia um homem, Juízes 17:1, havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que este dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse sua mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Olha só que família doida. Que família doida. O filho ladrão, né? E a mãe maluca, que tipo, né, ela estava praguejando, soltando maldição, e quando o filho confessa que roubou, a mãe, ai, glória a Deus, meu filho amado, bendito seja do Senhor você, esse ladrãozinho. Tipo assim, né? Misericórdia. Olha que família maluca. Então, olha só, vou continuar. Porque não para aqui a história não, queridas. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Você imagina, você guarda uma fortuna. Porque 100.000 moedas de prata era muita prata. A pessoa era milionária. Ela estava cheia do dinheiro. Ela podia comprar o que ela queria, terrenos, enfim. Mas, uma hora roubaram esse dinheiro dela. Você imagina você está guardando dinheiro na poupança, de repente entra um hacker, né? Você está com dinheiro para comprar uma casa, tá ali, ó, você está para assinar o contrato, você entra na conta, cadê o dinheiro? Sumiu, né? Entra um maluco lá de um hacker e rouba você, o que você faz, né? Quem é servo de Deus vai xingar, mas quem não é, meu Deus do céu, vai praguejar, vai amaldiçoar, vai, né? Vai xingar até. Aqui os palavrões vieram daqui, queridos. Porque naquela época era muito comum as pessoas que eram ofendidas, que eram prejudicadas, elas praguejavam mesmo. Elas lançavam maldições. E as pessoas tinham medo dessas maldições. Então, quando ele viu a mãe, que ele falou aqui, ó, por cuja causa lançaste maldições. Ou seja, ele ficou morrendo de medo. Que a mãe começou a lançar maldições. Ela deve ter falado que morra, que fique doente, que perca o olho, que sei lá o que, né? Então ele ficou desesperado. Ele falou, minha mãe tá lançando maldição sobre mim, mãe tá aqui, ó, toma aqui o dinheiro. Fui eu que peguei, né? Então, versículo 3, assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. E ela fala aqui no original, o Senhor Yahvé. O Senhor Jeová, ela fala que Senhor que é,
porque eles adoravam muitos deuses. Então ela fala, eu dediquei esse dinheiro a Deus, ao Senhor, né, o Criador, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Meu Jesus, até arrepiei agora. A mulher era doida, gente. Ela adorava o Deus dos pais dela, o Deus que fez eles atravessarem o Mar Vermelho, o Rio Jordão, a seco, o Deus que abriu a rocha, que mandou maná, que fez milagres, que derrubou muralha, que fez eles conquistarem a terra prometida, tirando eles da escravidão do Egito. Enfim, ela conhecia esse Deus, ela era da tribo de Efraim. Ela era filha, ela era do povo. E esta mulher falou, eu vou entregar ao Senhor em forma de imagens de fundição. Sendo que Moisés tinha feito a lei, nós vamos ver essa lei agora, que Deus falou, não farás para mim, para ti imagem de escultura, nem que está em cima do céu, debaixo da terra, não se prostrará delas, não adorarás. E essa mulher foi fazer deuses, né? De sorte que agora te tornarei a dar. Versículo 4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. A sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica, do filho. E teve este homem Mica uma casa de deuses. Presta atenção, querido. Olha o que essa maluca fez com o filho dela. E teve este homem Mica uma casa de deuses, Deus com D minúsculo, né? E fez um éfode e terafins. O que são terafins, queridos? Aqueles ídolos do lar pequenininhos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre a história do povo de Israel e tá a par do que a gente está falando aqui, coincidentemente, nós começamos com Gênesis, né? E agora tem uma novela chamada Bíblia. E agora eles estão saindo da época de Moisés, da conquista, e vão entrar no período dos reis. Domingo, se você procurar no YouTube, você vai achar. Domingo, a Record fez um review aí do período de Juízes. Teve uma um especial. Falando, né, uma reportagem falando do tempo de Juízes e tal. E agora nós vamos entrar no período dos reis. E a gente também vai começar a entrar nesse período, né? E é interessante que hoje nós vamos falar dessa história trágica dessa família, mas tem uma família também que viveu nesse período, né? A família de Ruth, a família de Noemi. Então é uma história totalmente diferente, né? É gostoso a gente ir andando na história, entendendo o que está acontecendo. Então, querida, se vocês querem aprender, assistam essas novelas bíblicas. Assistam porque elas mostram exatamente, né? Ontem passou lá o Acã, que escondeu a capa, nós já falamos sobre isso aí. E os meninos roubando os terafins. Os terafins são aqueles ídolos pequenininhos, do tamanho da palma da mão, que os chefes das famílias guardavam. E aqueles ídolos eram a proteção deles, né? Então, amadas, e como Deus se desagradou disso, né? Como Deus castigava mesmo quem praticava essas coisas. E essa mulher fez um éfode, né? Um ídolo e um terafim, um ídolo do lar. E consagrou um dos seus filhos. Essa mulher não, desculpa, o filho dela. Consagrou um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Gente, eles eram da tribo de Efraim. Deus tinha dado uma ordem que os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi. Então, cada um fazia o que estava na sua telha, né? O povo estava afastado. Os sacerdotes, sei lá onde é que eles estavam nessa hora, né? O cara foi morar na região de Efraim. O tabernáculo estava em Siló. Enfim, estava longe. Então, vocês vão ver o que ele fez mais para frente. Então ele pegou, consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Deus mandou consagrar sacerdotes para servir o povo. Queridos, nada diferente de hoje. Tem pessoas que querem o pastor particular, o guru particular. Aquele que dá a profecia e aquele que vai dizer, que diz o pastor coach, que diz o que você tem que fazer. Gente, nada contra coach, acho o coach muito legal, mas acho que não dá para misturar. Não dá. Palavra com coach. Não. Sim. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer que a tua empresa cresça, humanamente, profissionalmente, arruma um coach que é legal, o coach para isso. O coach vai te ajudar a ver coisas que você não via e tal, crescer. Mas com a Bíblia, gente, não dá para ser coach. Né? Então, assim, as pessoas queriam
eles queriam um pastor particular, um sacerdote particular que resolvesse o problema deles. Olha o egoísmo aí, né? Sendo que o sacerdote era separado para servir a congregação, para servir o povo. Então, olha só. Porém, naqueles dias não havia, versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Todo o livro de Juízes você vê essa frase, naqueles dias não havia rei em Israel, e todos faziam o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço, agora olha só o absurdo pior, né? Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Levita, um sacerdote que servia no templo. Amém? Esse sim, era um levita, um sacerdote. E era levita e peregrinava ali. O que ele estava fazendo fora do tabernáculo? O que ele estava fazendo fora do serviço? Será que o povo parou de dar dinheiro? Porque a ordem era que todo o povo de Israel, todas as tribos, tinham que separar 10% do que eles ganhavam e entregar para o tabernáculo, para a casa do tesouro, porque ali o dinheiro ia sustentar os levitas e ia abençoar o povo. Ou seja, ninguém passava fome ali. E o levita estava peregrinando, ele estava fora. Cada um fazia o que achava melhor. Cadê o povo que serve no templo, né? E havia um moço de Belém de Judá que peregrinava ali. Versículo 8. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Estava andando por aí, saiu da vontade de Deus. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. E disse-lhe Mica, de onde vens? E ele disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Estou andando por aí, onde é que algum lugar eu fico. Tá lost. Né? Fora da vontade de Deus. Então ele disse, Mica, fica comigo. Olha só o Mica comprando o sacerdote. Fica comigo. E sê-me por pai sacerdote. A cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou. Nossa. Nada diferente de hoje, né? De pessoas que se vendem, né? Do nada. Que profetizam porque ganham dinheiro. Que falam palavras de bênção porque estão ganhando dinheirinho. Né? Porque tá pagando bem que mal tem, né? Então vamos dizer umas coisas boas aí para essa pessoa, né? E você vê o estrago que esse levita fez com o povo de Dan, no capítulo seguinte. Olha só. E consentiu o levita a ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi. Mica consagrou o levita. Gente, né? Quem é Mica para consagrar levita? Misericórdia, para servir a ele, né? E aquele moço lhe foi para o sacerdote, esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ele fazia o que achava. Ele achava que se ele tinha um levita, como é o pensamento de uma pessoa idólatra? Presta atenção, queridos. O pensamento de uma pessoa idólatra que depende de coisas, não depende de Deus. Quando você depende de coisas, você depende de horóscopo, você depende do que o pastor vai profetizar para você, porque infelizmente a idolatria entrou no meio gospel. Né? Tem cristão que idolatra imagens mesmo de escultura, né? E tem cristão que não, isso aí Deus não gosta das imagens de escultura, mas eu não vivo sem o meu pastor, eu não vivo sem o meu profeta de preferência, né? Qualquer coisa, dá um apertinho, pastor, fulano, ora por mim aí. Tem gente que entra na fila, ora por mim. Aí você fala, tá bom, o que você quer que eu ore por você, né? Não, vê o que Deus vai falar aí. Gente, a gente não é adivinho. A gente não tem bola de cristal. Às vezes Deus fala, às vezes Deus não fala. Sim. Às vezes Deus não fala. Tem gente que tem o dom, realmente, de profecia. Eu respeito, acredito, né? Às vezes Deus me usa nesse dom. Não é que eu sou, né? Eu posso ser, mas eu não... Não é que eu... De repente eu nem dou lugar, mas enfim... Às vezes Deus me usa nisso. Mas, queridas, a nossa esperança não tem que estar nas pessoas. Você quer que Deus fale com você? Abre a Bíblia. Amém. Vai joelho. Bota o joelho no chão. Deus vai direcionar seus passos. Sim. Deus falou isso comigo. Amém. A minha vida inteira. Olha, eu passei por tanta coisa. Mas eu passei por tanta coisa nesta vida. E Deus falando comigo, Deus me direcionando. Teve um dia que Deus mandou eu ir atrás de um profeta que eu ouvia a palavra da boca desse profeta.
Mas foi uma coisa excepcional. Deus falou, vai no profeta X lá na igreja tal, que eu vou falar com você ali. Foi uma ordem específica do Senhor. Deus falou comigo na palavra e no meu coração. Eu fui. E Deus falou. Confirmação. Mas sempre Deus, se você quer, queridas, às vezes Deus fala comigo audivelmente. Quanto mais você tem comunhão com o Senhor, quanto mais você está na presença do Senhor, você vai ouvir a voz dele. A primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu venho de igreja tradicional, que não cria nas manifestações do Espírito, né? Achava isso tudo uma loucura. E às 3 da manhã Deus me acorda falando em línguas e falou, ele falou, e eu escutei aquela voz, e eu fui procurar na Bíblia, que maluquice é essa? E Deus me abriu a Bíblia e falou, Senhor, esse é o Senhor mesmo falando comigo, fala aqui. Abri a Bíblia e estava lá. Falei, meu Deus do céu, e falava em língua e pulava que nem um cabrito no monte, assim. No dia seguinte, saí ganhando vida para Jesus, não parei mais. Então, queridas, Deus fala com você, mas você tem que buscar. Busca o Senhor, busca ouvir a voz dele, busca a presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, o tempo de juízo foi marcado por essa espiritualidade, né? Instabilidade espiritual. E, queridas, a idolatria tinha contaminado todo aquele povo. É o que eu estou falando para vocês hoje. Você pode não se achar idólatra, mas se você está dependendo de alguma coisa, ou se você coloca alguma coisa mais importante do que Deus na sua vida, você é uma idólatra. Sim. Se você pode ser uma idólatra da sua vaidade, você pode ser uma idólatra de dinheiro, você pode ser uma idólatra do teu marido, dos teus filhos. Exatamente. Do seu cachorro. Do Da seu casa, cachorro, da casa, do carro. Hoje em dia as pessoas estão idolatrando animais. É verdade. Misericórdia. Eu tenho meu animalzinho, minha cachorrinha Juliana, ela foi um presente de Deus para mim, literalmente um presente. Eu ganhei esse presente. Marcília, você está me vendo? Obrigada, você tem um vaso usado por Deus para me dar esse presente. Mas eu não idolatro isso, misericórdia. Estão no seu lugar. Tem gente que para tudo, que não vai nos lugares porque precisa cuidar do bicho. Né? Tem gente que posta lá no Facebook, cada dia que eu conheço o ser humano, eu prefiro os animais, eu prefiro os animais do que o ser humano. Ai, gente, tudo bem, eles são fofinhos, eles são lindinhos, a gente Fácil tem que lidar com o cuidar. animal, né? É fácil, porque animal não faz. Lidar com o animal é muito fácil, exatamente, né? Porque ele não vai falar, ele tá sempre te agradecendo. Enquanto você tá dando comida em casa pra ele vai te amar. Pra você ver, começa a maltratar. Geralmente, eu acho que Deus deu os cachorrinhos pra gente, pra nos ensinar o que é fidelidade. Tem uma piada, agora é um momento de descontração. Uma piada que eu vi assim, né? Você quer saber quem te ama mais, né? Se é tua mulher ou teu cachorro, tranca os dois no porta-mala e deixa um dia ali. Pra ver quem vai te fazer festa quando você abre o porta-mala. É o cachorro. Né? O cachorro é fiel. O cachorro ele vai abanar o rabinho e falar, ui, graças a Deus, a mulher vai xingar até a morte, né? Enfim. Então, queridas, às vezes, tem gente que idolatra bicho, o sangue de Jesus tem poder. Não é assim, queridos. Não é assim. E tem gente que é meio, como é que fala? Incoerente, né? Porque vive defendendo a causa dos animais, os bichinhos, mas come uma picanha, né? Come um lombinho de porco, um franguinho, ou seja, né? Que só o cachorro que é bom, né? A vaca, coitadinha, né? Enfim. O porquinho. Então vamos lá. Então, queridas, às vezes nós somos idólatras, como aquele povo era naquela época, né? Então ela fez 2 imagens para o Senhor. Para o Senhor, quer dizer, ela não estava entendendo nada, ela se esqueceu da lei, ela se esqueceu do que agrada a Deus. E se você não lê a palavra, você também se esquece. Você que é mulher, que é mãe que está me assistindo, se você não passa isso para os teus filhos, você vai contaminar os teus filhos. A palavra de Deus é muito clara em Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, daqui a pouco eu mando a referência para vocês. A Bíblia fala que nós temos que inculcar a palavra nos nossos filhos dia e noite, andando, sentando, saindo, entrando, por onde a gente for, na mesa. O que é inculcar? É você pegar a carne e socar numa linguiça. Esse é o termo. Socar a palavra, falar, dar testemunho. É o dia inteiro falando para o seu filho das bênçãos do Senhor, não sendo uma chata religiosa. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6.
que versículo? De 1 a 9. De 1 a 9. Amém, queridas? Anota aí. Nós temos que inculcar a palavra do Senhor. Então, queridas, Provérbios 11, 14, quando não há sábia direção, o povo se corrompe. Então, naquela época não tinha líder, então o povo se corrompia. Né? Hoje em dia, se você não está indo na igreja, se você não está recebendo alimento, palavra, o povo se corrompe. Hoje em dia tem uma doutrina que ensina por aí que você não precisa ir para a igreja, assiste online, para quê congregar, né? Jesus é o meu pastor, eu não preciso de pastor, porque Jesus é o sumo pastor. Claro que ele é o pastor, mas ele mesmo estabeleceu a igreja. Ele mesmo prometeu que nos daria pastores. Até fiz um quadro ali profético para os meus filhos. Vos darei pastores segundo a minha vontade, que vos apacentarão, vos guiarão por caminhos. Enfim, queridos, o Senhor, ele já prometeu isso. Jesus, em Apocalipse, ele escreve cartas para 7 igrejas. Ou seja, ele estabeleceu igreja. A Bíblia fala em Efésios que o Senhor Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Ou seja, o Senhor, ele estabeleceu, então não existe essa doutrina. Bem-vindos, bom dia, bem-vindos. Então, meus amados, agora. Então, amados, o Senhor, ele odeia, ele abomina esse tipo de idolatria. Amém? O Senhor, ele não quer idolatria. O Senhor, ele quer você só para ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que te formou para o adorar. Ele fez todas as coisas. Olha que absurdo. A pessoa deixa de adorar o Criador para adorar, idolatrar a criatura. Não é isso que Deus planejou. Então, queridos, olha só. Vamos continuar aqui. Então, a casa de Mica estava cheia de divindades falsas, né? A ordem de Deus não era não buscá-los, nem se prostrar diante deles, mas queimá-los a fogo. O que Deus falou para o povo, quando vocês entrarem na terra que eu prometi para vocês, na terra que vai manar leite e mel, não façam como aquelas nações, não participem das abominações que eles fizeram. Não sejam idólatras como eles. Porque eles praticam abominações e não é isso que eu quero. Amém, queridas? Então, lá existiam necromantes, pessoas que consultavam mortos, como hoje, como nos dias de hoje. E eu vou dizer para vocês aqui, através da palavra de Deus, o que Deus acha, o que Deus acha não, o que Deus pensa da idolatria, o que Deus fala sobre idolatria, queridos. E agora, em nome do Senhor Jesus, que o teu pensamento esteja livre de qualquer amarra. Você que está me assistindo, preste atenção. Eu peço que você compartilhe essa palavra com quem precisa. Às vezes nós vamos falar muito agora sobre idolatria. Nós vamos falar não só da idolatria a ídolos, mas a idolatria humana. Muitas vezes a idolatria também espiritual. A idolatria, queridas, é tudo que você põe no lugar de Deus, né? Então, olha só. Atos 16, de 16 a 18, diz assim: aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo pregando o evangelho, né? Foi por causa disso que ele e Silas foram presos, porque esta mulher dava lucro para as autoridades. Eles cobravam, ela cobrava dinheiro para fazer essas adivinhações e pagava os impostos para os governantes. Então eles perseguiram Paulo e Silas e colocaram eles na prisão, né? Mas é aquele texto maravilhoso que diz que eles começaram a orar e tremeu tudo, as cadeias se romperam e eles saíram. Mas por que eles foram presos? Por causa desta mulher. Vinha atrás deles, bajulando os dois. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão caminhando, anunciando o caminho da salvação. Se fosse como esse levita aqui, de Mica, né?
podia falar, ô irmã, vem cá, que bênção, né? Você reconheceu que nós somos homens de Deus. O que ele fez com ela? Repreendeu o espírito da adivinação. Olha que lindo isso. Ele vira para ela e fala, ele ficou indignado com o demônio bajulando ele, porque o demônio usava a mulher. E ele diz, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Essa mulher foi liberta, parou de dar dinheiro para os governantes e prenderam Paulo e Silas na prisão. Queridas, isso é para mostrar que atrás de uma pessoa que lê mão, atrás de uma pessoa que cartomante, atrás de uma pessoa que consulta os mortos, atrás de uma pessoa que lê horóscopo, que faz carta, mapa astral para você, existem demônios, queridos. Aqui o apóstolo Paulo mostrando. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Por isso, a Bíblia fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, a idolatria é uma abominação perante Deus, né? E cega completamente você das coisas espirituais. A idolatria te deixa cega, totalmente cega. O nome Mica, o próprio significado do nome Mica significa aquele que se assemelha. Ou seja, ele é uma pessoa que fazia o que dava na cabeça dele e se assemelha, ele queria se assemelhar ao Altíssimo. Queria se assemelhar a Deus, porque ele mesmo constituiu o cara lá, o sacerdote, o levita, para ser o sacerdote dele. Ele mesmo ungiu o seu filho. Queridas, quando você faz coisas sem a permissão de Deus, quando você faz coisas sem Deus mandar da sua própria cabeça, você está querendo ser Deus. Quando você quer controlar a vida de alguém, dando conselhos, né? Que não vem de Deus, que é a sua vontade humana, você está querendo ser Deus na vida das pessoas, né? Então, queridas, a mãe de Mica, né? Nós vamos falar sobre ela já, mas primeiro eu quero falar da idolatria, né? Porque lá em Êxodo capítulo 20, o Senhor foi bem claro quando deu a lei para Moisés. Está na Bíblia de todo mundo. Na sua Bíblia católica, abre aí e lê, né? Está na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, sei lá que tipo de Bíblia existe mais, mas enfim. Êxodo capítulo 20 diz, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus se apresenta, eu sou o Todo-Poderoso, você estava preso, fui eu que tirei você de lá com grandes sinais, prodígios e maravilhas. Não terás outros deuses diante de mim. Gente, isso é uma abominação. Você deixar de adorar o Criador, o teu libertador, o teu Salvador, aquele que te criou, que te dá saúde, que te dá tudo, para adorar coisinhas. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Uma mãe idólatra vai trazer maldição sobre os seus filhos. Foi o que esta mãe fez com Mica. Ela ensinou para ele o caminho da idolatria e ele escancarou. Ela fez lá os deusezinhos dela, mas ele pegou aquilo fundo. E fez mais, começou a achar que ele era o sumo sacerdote. Então, não, eu visito a terceira e quarta geração, ou seja, a maldição vem. Mas ele disse que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus não é um Deus cruel, que quer te acabar com você, não. Ele é um Deus que faz misericórdia se você se converte ao Senhor, se você deixa a idolatria, se você deixa a adoração a outras coisas que não seja o Senhor, Ele vai fazer misericórdia, porque a cruz de Cristo já nos garantiu isso, o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, né? Já nos garante salvação. Então os ídolos, queridos, são insensíveis, eles não veem, não ouvem, muito menos comem ou cheiram.
Olha só o que diz Deuteronômio 4:28. Lá servireis a deuses, deuses com D minúsculo, que serão obras de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Deuteronômio 4:28. Salmo 115, versículo 4. Gente, eu estou dando esses versículos porque vocês, às vezes, vocês querem falar com alguma pessoa sobre isso. Está tudo aqui na Bíblia, ó. Salmo 115, versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Ai, mas é uma lembrança, né? Deus fala, não farás nada que lembre o céu, a terra, nada. Não é para pôr a sua fé, a sua confiança nessas coisas. O povo abraça a árvore, pega a energia da pedra. Misericórdia. Tudo bem, pode até ter energia, existe energia cinética, né? Tudo isso. Mas isso não é, você não tem que depender disso, gente, para viver. Quem te dá a última palavra é o Senhor. Olha só, eles não andam com seus próprios pés. Isaías 40, de 18 a 20. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre com ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. É o homem que cria essas coisas, e as pessoas acreditam nisso, e fazem disso regra de vida. Isaías 40, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura, o lenho, as madeiras, né, das imagens de escultura, e fazem súplicas a um Deus de D minúsculo que não pode salvar. Eles são impotentes, queridos, eles não podem fazer nada por você. Tanto é que os grandes sinais que Deus fez lá no passado, aquele povo idólatra do Egito, das regiões vizinhas que adoravam deuses, eles oravam, clamavam e Deus não fazia nada. Chegava o Deus Todo-Poderoso, derrubava a muralha, abria a mar e o povo morria de medo. Jeremias 10 diz, Jeremias 10, de 2 a 16, depois você lê na sua casa, diz assim, vamos ler. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, gentios aqueles que não creem no Senhor, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. As pessoas têm medo dos trovões, dos relâmpagos, né? Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Ele está falando que o cara vai lá, né, o idólatra, faz tudo de um pedaço de madeira. Os ídolos são como espantalho em pepinal, né, numa plantação. E não podem falar, é como espantalho lá, tá lá, né? Não podem falar, necessito que os leve, portanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações, pois isto a ti é devido porquanto entre todos os sábios das nações e entre todo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Ele está exaltando ao Senhor. Mas eles todos se tornaram o quê? Estúpidos e loucos. O seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Ou seja, as pessoas que adoram esses ídolos, que fazem esses ídolos, o que o profeta está falando? Que eles são estúpidos e loucos. Como o povo é. Eu estou vendo agora em época de eleição, todo mundo acreditando num monte de mentira. Pessoas que se odiavam, políticos que se odiavam, um falava mal do outro, xingava o outro de ladrão, está fazendo aliança. E o povo aplaudindo, achando lindo, caindo na onda. Nós estamos prestes a eleger um ladrão. Não vai acontecer num dia de hoje. Nós é o Brasil, né? Tá amarrado. Tá amarrado. Mas porque o povo, tem muita gente que vai votar no ladrão. Né? Então, queridas, é perigoso isso aqui. Olha só.
Quem não te temeria? Bom, eles se tornaram estúpidos. Trace prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice das mãos de Ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e eterno. Seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, sobe os vapores, e ele vai engrandecendo. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. E tem cristão que faz imagem de escultura. E tem gente que sobe escada de joelho para as imagens, carregando imagem. E fala que a imagem fez milagre. O sangue de Jesus tem poder. Vaidade são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, aquele que é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos, o seu nome. Aleluia. Lá em Romanos, Paulo fala exatamente a mesma coisa, mas Paulo vai mais fundo. Romanos capítulo 1, do 22 ao 32. Aqui é forte esse texto, queridas. E hoje, Romanos 1, de 22 a 32. Queridas, hoje as pessoas estão só pregando que Deus é bonzinho, que Deus ele perdoa tudo e ele deixa você do jeito que você está mesmo. Se você quiser continuar no pecado, Deus é bonzinho, ele é bom, ele vai continuar te amando. Deus é amor. Não, Deus é só amor. Deus é amor. Ele não é justiça, né? Ele é só amor. Então, assim, olha só o que diz a palavra. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. As pessoas que adoram, fazem deuses em forma de pássaros e tal. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Deus abriu mão dessas pessoas idólatras. Entregou eles à imundícia pelas concupiscências, pelos seus desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, fofoqueiros, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Só tudo. Quando a gente fala isso, a gente lembra dessas pessoas ativistas, Sim. Lá do arco-íris, Os ativistas, eles são exatamente assim. Exatamente assim. E fazem passeata e pegam a cruz e tem relação com a cruz na frente do mundo. Defecam em bandeira do Brasil, publicamente. Urinam no meio das ruas, e tiram a roupa e saem se exibindo, dizendo que pode tudo. Triste. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, simpatizantes. Simpatizantes. Deus também condena. Amados, a gente não pode nem aprovar. Temos que amar sim o pecador, mas não concordar com o pecado deles. Sim. Não aprovar.
Existe igreja para eles agora. Tem. Que tipo de evangelho que é pregado ali? Hoje as pessoas, assim como Mica fez com Levita, as pessoas, elas envaidecem até o seu ouvido, elas vão conforme o seu ouvido quiser. Ah, vou procurar uma igreja que aceita tudo. Pois é. Que Deus é esse que aceita tudo? Ah, vou procurar um lugar onde eu posso ser eu mesmo. Me aceita do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Porque eu nasci no corpo errado. Ou seja, você afrontando o seu Criador. Você me fez errado. Eu não sou mulher, eu sou homem. Eu nasci no corpo de mulher, então eu vou tirar tudo. Eu vou me mutilar todinho porque eu quero ser homem. Você está afrontando o seu Criador. Que evangelho é esse que as pessoas estão seguindo hoje? Me perdoa. Eu amo sim os homossexuais. Sim. Eu tenho amigos homossexuais. Amo de paixão. Mas eu não concordo, eles sabem disso. Não concordo e nunca vou concordar porque a palavra de Deus não concorda. Então, você vê o que a idolatria faz. Nós estamos falando de idolatria. Paulo começa falando de idolatria, querido. Pessoas que idolatram o corpo, pessoas que idolatram o sexo, pessoas que idolatram animais, porque hoje estão querendo, até uma lei que está querendo deixar pessoas se relacionarem com os animais e casarem com animais. Tem gente, tem milionário deixando herança para um bicho, para um animal. Que isso, minha gente? O mundo está pervertido. Por isso que Paulo fala que Deus deixou eles nas loucuras deles. Eles carregam sobre si a maldição. É na vida, é no corpo. Não existe pessoa que não gosta de si, nunca vai ser feliz. Eu conheci um pastor que foi trans, depois ele voltou a ser homem. Ele se mutilou. Você acha que um cara que entende a verdade, hoje ele é um eunuco? Tá lá no Google para todo mundo ver. Ele foi mulher, ele tirou o seu órgão, ele virou uma mulher. Depois ele quis voltar, ele voltou a ser homem, só que não é mais homem. Ou seja, ele é homem, mas não tem a função de homem. Mas ele está feliz com Jesus. Amém. Porque ele se arrependeu. Amém. E Jesus falou, mais vale você entrar sem um membro, mas entrar no céu, né? Do que se perder com esse teu membro. Sim. Né? Então, queridas, a gente pode idolatrar pessoas aqui em Atos capítulo 14, de 11 a 15, fala que Paulo estava entrando. Eu vou dividir essa palavra em duas, tá, queridos? Hoje eu vou falar só sobre idolatria, semana que vem eu falo da mãe. Amém? Amém? Amém. Paulo dividiu essa palavra. Paulo, quando ele entrou, quando ele entra lá em... Ai, Jesus, esqueci o lugar. Mas tá aqui, ó. Atos 14, de 14 a 15. Diz assim: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licapônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter e Paulo Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos ao mesmo sentimento, e vos anunciamos o evangelho para que entre essas coisas não vos converteis ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles aceitaram idolatria? Não, eles ficaram desesperados. Nós não somos nada disso. Nós somos conservos teus. Nem o anjo, quando apareceu para João no Apocalipse, João se prostrou diante dele com o rosto em terra. O anjo fala para ele: não faça isso, eu sou conservo seu. Nós adoramos e servimos o mesmo Deus. Eu não sou Deus. Sai, levanta, se põe em pé. Não me adore. As pessoas têm mania de idolatrar as pessoas. Por exemplo, um evangelista, um cara que faz muitos sinais, meu Deus, o fulano vem pregar e lota o estádio, cheio de crente. Hoje as cruzadas evangelísticas, os estádios estão cheios de idólatras, queridas. É verdade, infelizmente. Idólatras gospel. Cantor fulano vai cantar, lota o estádio. Pregador, ciclano, tudo cheio de crente ali. Só tem crente. Verdade. Cadê os Billy Graham? Né? Cadê o povo que enchia estádio para falar de Jesus e multidões de vidas se convertiam ao evangelho?
Eu sinto muito, mas me convido para ir nesses eventos de crente, eu não vou não. Não vou. Eu também não. É raro eu ir, sabe? Vou, eu tenho que ir, enfim, mas assim, às vezes é legal você ir num evento de libertação, de cura, uma coisa assim, algum evento, mas o meu coração não tá nisso. Ah, o fulano de tal vai lá. É legal você ir num evento para edificação, sim. Mas para ver o fulano que vai pregar, vai porque o fulano de tal pregador, o cantor X vai estar lá. Aquele cantor famoso que se converteu vai estar lá. Aí vai todo mundo lá, esperando, né, uma salvação da parte da pessoa. Sai fora disso, isso é idolatria. É verdade. Atos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E outra coisa agora pior, queridas. Você que adora imagens, você que adora coisas e pessoas, a Bíblia diz que você vai ficar igualzinho a elas. Olha só como elas são. Salmo 115, de 2 a 8. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Amém, queridas? Amém. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós não somos ninguém para dar opinião para Deus do que Ele tem que fazer. Amém. Prata e ouro são ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Pode ver, pode crer que pessoa que é idólatra é cega, é surda. Verdade. Não sai nada da sua boca, porque ele não tem o que falar. Vai falar o quê? Não tem profundidade nas palavras. Porque põe a sua confiança em coisas. O apóstolo João diz lá em 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Foge deles. E diz lá em Paulo, fala, em Atos, capítulo 15, 20... escrever-lhes para que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Paulo está falando, sai fora dessas contaminações, não comam comida sacrificada. Às vezes a gente vai numa festinha aí, eu vou lá porque a minha amiga é da religião X, e eles vão fazer uma festa em homenagem ao Deus dela lá, o Exu, sei lá o que. E aí você chega lá na festa, não tem nada demais, é minha amiga, eu tenho que ir. E você chega lá e todas aquelas comidas consagradas. O apóstolo Paulo fala, sai fora disso. Essas festinhas de Cosme e Damião, isso aí é por inferno. E eu vou provar para vocês aqui na Bíblia, essas coisas contaminam. Quem adora uma imagem está adorando a demônios. Romanos 1, 25. Qual que é esse? Romanos 1, 25. Nós já lemos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Deuteronômio 32, 16. Com os seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com os seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Deus se ira de idólatras, querido. Quando eu falar idolatria, querida, não é só objeto. Quando eu falo de idolatria, é idolatria tudo. Tudo que a gente já falou aqui. Entre você e Deus. Tudo que se coloca entre você e Deus. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Sacrifícios ofereceram a quem? Aos demônios e não a Deus. A seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou, rocha com R maiúsculo, abandonaste Jesus, que te gerou, e te esquecesse do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou por causa da abominável provocação dos seus filhos e das suas filhas. E afirmou, esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão,
porquanto são geração perversa, filhos infiéis. A zelos me provocaram. A zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes com ídolos de imagens me irritaram. Eu também farei que sofram ciúmes de quem não é meu povo. Nem mesmo nação é, como uma multidão de pessoas insensatas. Eu os provocarei a ira. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Este é o Deus que se ira com idolatria. O mesmo Deus que te ama, que perdoa aqueles que se arrependem. Sim. É o Deus da justiça, é o Deus que se ira com quem pratica abominação de procurar outros ídolos que não ele. E aqui Deuteronômio 18, de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações. Ele fala abominações. Aqui no capítulo anterior que nós lemos, ele termina dizendo que existe um grande fogo aceso. Os idólatras, o destino deles é o inferno, queridas, não tem outro. Por isso que nós temos que levar o evangelho a toda criatura. Amém. Até a crentes que estão desviados. Sim. Até a cristãos que são idólatras. É verdade. Não se hará, versículo 10, Deuteronômio 18, de 9 a 12, agora estou no 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o teu Deus, os lança de diante de ti. Quando você se prostra diante de uma imagem que não é nada, e você está rezando com uma pessoa que viveu há muitos anos atrás, que foi um apóstolo, que foi a própria mãe de Jesus, você está se prostrando diante de um morto, querida. E você está consultando o morto. Ai, o que eu faço, mãezinha? Eu sinto muito, mas eu tenho que falar. Isso aqui é o que diz a palavra. Sim. Fala, Jeová. Então, assim, quando você se prostra diante de uma imagem de escultura, você está se prostrando diante de demônios. E eu vou mostrar aqui isso para você. Agora, quem consulta necromante vai consultar mortos. E quem se ajoelha diante de um morto simbolizado por uma imagem, está consultando um morto também. Não é só lá na outra religião que eles ficam invocando lá os espíritos, não. Aquilo também é abominação. Aquilo é muita abominação. Agora, quem consulta uma imagem de escultura é um morto que está ali. E, na verdade, 1 Coríntios 10, de 14 a 23, Paulo diz: meus amados, fugi da idolatria. Ele fala a mesma coisa que João falou, fugi da idolatria. E aí ele fala: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, ou seja, da ceia, da comunhão de Cristo. Considerai o Israel... Peraí. Diz assim: considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, ele está falando o seguinte, que quem participa do corpo de Cristo está participando do próprio Jesus. Quem está participando da mesa, né, da ceia, está comendo do corpo, ou seja, está inserido no corpo. Amém, queridos? Amém. Agora ele faz uma analogia com aqueles que sacrificam aos ídolos. Quando você sacrifica um ídolo, você está participando da mesa com eles. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que essas coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Quando você se prostra diante de uma imagem,